Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. O Isaac Cabral está perguntando: há algum problema em o próprio autor fazer a parte editorial dos seus livros? As editoras rejeitam isso? Quero fazer as minhas próprias capas. Isaac, tem uma coisa. Veja nesse canal que a gente explica a diferença entre editora e prestador de serviço. Uma editora não vai aceitar que você faça a capa. Editora, assume o processo, banca e não vai aceitar que o autor faça a capa, a menos que o autor seja um capista. E não só, ele precisa ser um capista que combine em estilo com a editora. O prestador de serviço, por outro lado, vai aceitar. Claro, o prestador de serviço faz o que o autor manda. Então, se o autor quer fazer a capa, ele faça, muito bem. Porém, eu não recomendo, a menos que você seja designer. Porque a capa feita por autor, ela comunica o que, né, Sidney? Como dizer isso de forma elegante? De forma defecosa. Não, ela comunica a falta de habilidades. Prática em fazer capa. Capa de livro é uma coisa muito específica, gente. Mesmo designers que não são da área editorial, eles têm dificuldade para captar a pegada de uma capa de livro. É impressionante isso. Eu vou recomendar a vocês um exercício. Entrem na Amazon e comecem a fuçar nos e-books e comecem a olhar os e-books publicados por conta própria pelos autores. Você percebe isso quando... Você percebe em qualquer assunto, tá? Digita um assunto qualquer e aí começa a xeretar. Quando você vê uma capa muito simplória, pode olhar que costuma ser do próprio autor e o autor inventou de fazer ou com um designer ruim ou por conta própria. É visualmente perceptível. Então eu recomendo, não acredita em mim, vai lá olhar. Vai ver como é diferente o e-book feito pelo próprio autor e o e-book feito por uma editora. A diferença de design, tá? Uhum. Então, não recomendo você fazer se você não for designer. Aí o pessoal pega lá aquele site gratuito lá, o canva.com, pega uma foto, coloca o texto em cima e acha que passa como uma capa. Assim, fica ok. Mas a mão de um designer, mesmo que seja para colocar uma foto com texto em cima, faz uma brutal diferença na hora do vamos ver. Porque tem bagagem, né? Tem bagagem profissional por trás. Então, às vezes, o que parece simples, por trás tem um conceito, tem um trabalho específico. Eu vou dar um exemplo de um autor recentemente que não sabia muito bem o que estava falando, e falou, e assim, veio falar de uma capa que eu tinha feito, uma das opções da capa que eu tinha feito, que no fim foi aprovada, né? Mas ele falou que parecia a capa de banco de imagem. Aquela capa especificamente, Laura, eu tinha feito uma mega montagem. Era uma junção de várias fotos e a modelo, a mulher que estava na janela, eu tinha feito ela em 3D. Então, assim, não era uma capa de banco de imagem. Uhum. O cara só estava sendo cri-cri falando sobre o que não sabia. Aí eu falei para ele, ó, é isso, foi feito assim. Eu fiz toda a montagem do cenário fora da janela, do lado de fora do prédio, a janela, a ambiência, a iluminação. Sim. A personagem, eu fui lá e criei uma personagem, era um boneco 3D o negócio, sabe? Sim. Tem muita gente que não... Assim, juro, só se meta a fazer se você souber, se você dominar isso, porque a comunicação visual é uma comunicação. Então, às vezes a gente sabe usufruir dela, a gente sabe, que bonito, mas a gente não sabe criar, né? Ó, o Sérgio Fajardo está perguntando se alguém é professor de português, pode ele mesmo fazer a revisão ou seria vital o papel de revisores outros? Eu sugiro sempre que outro leia, tá, querido?
É claro que se você é professor de português, o seu texto vai estar próximo de ok, sem problemas. Mas às vezes, é assim, a leitura por outros olhos de alguém profissional, né, vai apontar de repente algum vício, alguma repetição, alguma bobagem que você tenha deixado passar. Olha, eu estou dizendo isso, né? Eu, jurássica, dinossáurica, comecei a trabalhar lá nos anos 80, estou repetindo. O livro que eu fui coautora, eu deixei que revisores da editora revisassem. Não mexi, deixei, permiti. Em teoria, o livro estava impecável. Na prática, você deixa, porque vai que você deixou passar uma bobagem. E o nosso livro Marketing para Autores, né, Laura? A gente funciona muito bem junto, né, como coautores, Sim, né? Eu entreguei sim. o texto, quando eu entreguei a minha parte para você, eu não enchi seu saco, né? Não. Você só me pressionou para o prazo, né? Aí é minha parte Tem, produtor gráfico que fala mais alto. exato. Cadê? Tem. Mas é isso. Mesmo a gente, imagina, eu sou do mercado, eu sou do meio, mas podendo, né? Contrate alguém para ler, sim, que você não sai perdendo. É um par de olhos que lê a sua obra inteira e dá algum tipo de retorno. Às vezes o retorno é que lindo, que maravilha, não tive que fazer nada. Isso